Boa noite. Dá boa noite. Boa noite. Tudo bem aí, não? Não tá não, né? Sim. Então, espero que esteja funcionando, não sei, né? Não dá para checar. Parecendo aquela fotografia que a gente tirava antigamente, aí tinha que ir lá no fotógrafo, não saiu nada. Espero que sim. Boa noite a todos. É sempre, é sempre um desafio e é sempre um prazer estar aqui, trazendo coisas que também não sei nada, eu venho aprender quando estou falando, né? Quem mais aprende é quem fala. Você ouviu isso? Não? Então, é verdade, viu? Não é teoria de. Não é exatamente. Pois é, na hora que terminou a aula, né? Como eu digo, eu hoje, por exemplo, sei com antecedência de vocês, porque eu fui pesquisar e tal. Mas no final do bate-papo, tá todo mundo nivelado, né? Todo mundo. Só sei que nada sei sempre que seja. Então, nós vamos falar de família e espiritualidade. Eu achei essa foto muito bonitinha, né? Delicada. Não é? É a mão de um adulto com a mãozinha de uma criança. E nós vamos falar disso da família. E hoje eu andei, ao longo da montagem, eu andei descobrindo umas coisas que eu nunca tinha notado, na verdade. Assim, não tinha prestado tanta atenção. E eu descobri que Deus é um negócio mesmo, é um negócio. Não dá para falar que é um ser, porque é completamente monstruoso. Vocês vão ver aqui, eu vou jogar no ar e depois vocês dizem para mim se não é realmente. Tem que ser uma inteligência de uma superioridade. E é com essa história aí da Artemis 2, é isso, né? A gente começa a ver esses vídeos que aparecem, não sei se você tem acompanhado, aparecem uns malucos mostrando o sistema solar e as coisas em volta. Meu Deus do céu, como é que alguém pode se julgar alguma coisa e você começa aquele dia com um ponto, um ponto azul, um ponto pálido ponto azul. E é bem isso mesmo. Somos pó, né? Perto, eles vão se distanciando, a Terra vai virando uma bolinha azul e aí começam, enfim, vamos começar. Então, nós vamos refletir sobre família e espiritualidade à luz da nossa querida doutrina espírita. Conversar um pouco hoje sobre. E tentar construir, falar dessa jornada de amor, de crescimento e de evolução espiritual. De novo, sempre com a luz da doutrina, né? Através da perspectiva da doutrina espírita. Eu quero começar, antes de entrar no tema lá, que seria a introdução, eu queria fazer uma colocação, porque é o seguinte, esse é um tema muito aberto, né? Não é uma coisa específica que você fala, vou falar, né? É muita informação, e aí como é que faz para montar isso? Fica louco pesquisando, põe a internet, a inteligência artificial, a não artificial, põe todo mundo na minha cabeça junto para tentar montar algo assim coeso, rápido e que a gente consiga juntar. Então, você vai ver eu citando, se ficar monótono, depois eu ponho no papel. Eu vou citar toda a obra espírita. Vou citar o que aparecer. É Livro dos Espíritos, vou citar. Eu vou citar o Evangelho, vou citar os grandes autores, vou falar do Pentateuco, claro, o tempo todo, né, dos livros, e eu vou, toda vez que citar alguma coisa, para não dizer, de onde veio isso, João? Veio dessa fonte aqui. Eu vou citar aqui. Então, eu começo citando o seguinte. No Livro dos Espíritos, na questão 775, os espíritos dizem que a família é um dos elementos essenciais da ordem social, mostrando que o progresso, eu estou lendo, tá? Da humanidade começa dentro do lar. E em cima disso, na visão espírita, então, também para entrar aí, nós vamos falar dessa história que não existe acaso, né? Não existe acaso nos lares escolhidos para que esse espírito reencarne. Nós vamos falar disso, quem já
participou. Inclusive, eu acho que todo mundo deve saber muito disso, porque falar de plano reencarnatório também não é novidade para ninguém. É novidade para alguém? Que a gente, antes de vir, tem que passar por um exame com espíritos evoluídos que vão nos ensinar os caminhos. Sabe, todo mundo já ouviu isso? Quem já ouviu, levanta a mão, assim você não dorme. É um tipo, e segundo o que nós tivemos aqui num curso, num sábado, né, Fátima? A pessoa sobre planejamento, eu nunca me esqueço, porque foi uma aula profunda, assim, que colocou um monte de informação. Porque, na verdade, a gente realmente chega de volta lá, muita coisa volta aí, quando voltamos, né? E aí, ao retornar, não sei como é que é feito isso também, não tenho ideia, mas tem gente que, não é, Fátima? Pede pelo amor de Deus para voltar, que lá não evolui, aqui evolui, palavras suas. E esse é o tal do plano reencarnatório que é montado por um grupo de sábios, deve ser, por um grupo de espíritos super evoluídos que sentam com você e falam, João, você é bobo, cara, você não vai por aqui, vai ensinando o caminho e a gente monta o plano diante daquilo que são as nossas metas para a nossa evolução. Então, na visão espírita, não existe acaso. Aí cita a questão 851, que lembra que certas situações da nossa vida, como o meio em que nascemos, tem ligação com escolhas e necessidades anteriores ao espírito. Olha, anteriores ao espírito. Antes de começar, já era planejado o que a gente ia fazer. Aí você desce, quando chega, tem o livre-arbítrio. Aí o cara veio para ser aquele cara, maravilhoso. Você vai governar o Brasil e vai trazer sucesso para esse país. Aí surgem aquelas coisinhas que a gente tem visto aí, e o cara se perde no caminho de um jeito que às vezes não, né? Bom, enfim. Aí já é o livre-arbítrio. Mas que foi feito um plano perfeito lá antes de vir, duvido que alguém desça com um plano de eu vou ser corrupto lá. Não é possível que tenha acontecido isso. Então, o nosso objetivo é entender o papel da família na nossa evolução espiritual e como é que a gente pode viver trazendo o evangelho para dentro dos lares e vivendo, transformando o lar no espaço de crescimento e paz. Muito bem, eu vou... Está aqui, então? Eu vou colocar uma foto aí. Eu vou sentar para falar da foto. E isso aqui que mexeu com a minha cabeça quando eu comecei a montar. Eu vou mexer com a sua agora. Esse senhor que está sentado ali no meio chama-se Carmelo Festoso. Esse é o cara que trouxe o Festoso para a minha história. Ele vem da Itália no início dos 1900, ele é um calabrese, no sul da Calábria. Ele deixa lá na Calábria a mãe e a irmã, muito pobre, né? Antes da Primeira Guerra. E o sul da Itália sempre foi uma área, quem conhece a Europa sabe que é muito até hoje é pobre, né? E ele vem para o Brasil, pobrezinho, trabalhava num açougue. Vou contar rápido a história, porque foi isso que começou a... Como é que é isso? Quem é essa molecada que está em volta dele aí? São os netos dele. E tem um que sou eu. Quem ganhar, ganha um pirulito de morango no final do treinamento. Exatamente. Mas só tem um que usa óculos, eu e o vô. Eu sou o mais velho da família Festoso. Ele é pai de 5 dos meus tios e meu pai. Daí começa a nascer essa molecadinha. Daí para frente tem mais uns 4, 5. E ele vai embora logo depois da foto. Ele vai embora em 1962 com câncer de estômago, gostava de comer e tal. Foi embora. Foi embora. Agora eu pergunto para você o seguinte: quem é que montou esse esquema de trazer gente de... Ele vem lá no sul da Itália, tem 5 filhos, né? E essa molecada vai nascendo assim. Será que tem correlação com o Carmelo Festoso? Espiritual? Por que vieram na família? Que história é essa? Que correlação é essa? Como é que é montado isso? Eu pirei, parou o negócio. Fiquei 2 dias parado pensando, como é que eu vou falar disso, né?
Aí aparece a foto, porque você está conversando, eu vou falar do velho, eu vou falar de uma família que começou lá em 1900 e alguma coisinha, e aí são todos, a minha irmã é essa daqui, e esse aqui sou eu de óculos, e tá tudo, já teve gente que já foi embora daqui da turminha, esses são os netos. Na sequência tem um monte de gente, a família cresceu muito, né? Vocês entenderam por que eu fiquei grilado? Não? Como é que é feito isso? Quem é que monta essa, esse quebra-cabeça? Não é um quebra-cabeça? Não, vai o Cármino, filho do Osmar, na família, que é neto do Cármino. Ele chama Cármino, esse menino aqui. Pegou o nome do vô. Carmino. Carmino. Ele, na verdade, chega a Carmine. Né? Carmine. É. Bom, esse homem chega no Brasil, fica muito bem e tal, forma 5 filhos. Meu pai é engenheiro civil, o outro é um dentista, 2 professoras, e teve um que estava sempre que gostava, né? Bom, gostava menos de. E aí daqui começa a crescer e vira isso aqui para mim. Essa é a minha família. Eu, de novo de óculos lá no fundo, só que não tem cabelo mais, né, doutor? A Glaucia é mais bonita. E a Glaucia aqui, ó. Ó, viu, Glaucia? A Glaucia é mais bonita. Eu e ela começamos em 1973 namorar. Quem é que falou que... Eu vou contar mais uma aqui. Hein? O Carlos Fessoso veio da Itália, né? Chegou aqui e montou essa família aí. Eu e a Glaucia casamos, montamos essa família inteira. 1, 2, 3. São os filhos. E as noras, o genro. Bom, e os netos, são 6 netos. Começa lá em cima no primeiro. Agora, ouve a história do primeiro. Aí que basbaca mesmo, quer ver? O Bruno vai estudar na Alemanha. Vai fazer engenharia na Alemanha, esse aqui. Aí ele encontra a menina que estava estudando línguas da Estônia, lá na Alemanha. E os dois se juntam e nasce o Leandro. A Glaucia fala que ele foi para lá para trazer o Leandro, né? Porque não teria o Leandro, se ele não tivesse ido estudar na Alemanha. Essa menina aqui é a filha. Não, então esse aqui é o filho, essa é a filha. Pergunto de novo, quem é que montou esse esquema aí? Como é que é isso? Por quê? Por que o Bruno tinha que ir para a Alemanha, isso, aí aparece, é tudo coincidência. Existe? Existe coincidência? Não. Está mais do que dito pela doutrina espírita que nada ocorre por acaso. Mas quem é que monta isso, hein? Agora eu queria que você transportasse isso para a tua casa, para a tua história. E aí eu comecei a montar esse bate-papo aqui. Se sai muito louco, você pode me expulsar e sair lá para a rua. Porque sinceramente, eu fiquei meio, meu Deus, que Deus é esse, né? Que a gente acha que é super poderoso, mas é muito mais do que super poderoso. Fica mexendo com esse, ou é tudo sem querer? Acontece porque acontece? Não, não é assim, né? São 6 netos. Esse é o menorzinho. Aliás, está no colo do tio, né? Porque ele é filho desse aqui. Então, é o Bruno, a Marina e o Felipe. E aí o Gocheca, tá bom. Só para trazer essa ideia para você pensar. Pensa na tua. Na tua. Tem coincidência lá? Então vamos para frente. Joana de Ângeles. A família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, vou soltar outra lambada aqui, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Diz Joana. Tem gente querendo destruir a família aí. Tem uma estratégia aí, não tem? Eu destruo a família. O que acontece que a Joana falou? Vamos ter os conflitos, vamos abalar, e aí a gente toma conta do poder. Está todo mundo louco?
mentora do Divaldo, né? Os laços familiares são construídos ao longo de diversas encarnações, com a finalidade de aprimorar, de aprimoramento e aprendizado. Chico Xavier. Então não parece que, quer dizer, quem está querendo destruir isso ou não entendeu ainda, está querendo destruir a base de toda a sociedade humana. Parabéns, os caras são inteligentes para caramba, se conseguirem, né? Parece que tem cara tentando aí com algum sucesso até já, né? Mas tudo bem. Também não vou entrar no mérito. Então vamos para frente. A família, então, na visão espírita, a doutrina nos ensina que os espíritos, somos espíritos imortais. E logo no início do livro dos Espíritos fala assim: somos espíritos imortais num processo de aperfeiçoamento. Então volta lá um pouco. Por que juntou você com o Gino? Porque você gostava dele? Só isso? Né? E aí veio aquela moçadinha ali, aí já vem neto e tal. Não é, Fátima? E naquela família, de vez em quando, eu tenho certeza absoluta disso. De vez em quando eu falo para a Glaucia, não é possível, esse moleque é o menor de todos, é o mais endiabrado, bravo, tem personalidade desse tamanhozinho. E de vez em quando aparece e fala, eu devo ser um espírito novo perto dele, porque ele é daqueles caras, sabe, que bravo. Então. Bom, enfim. Cada encarnação é uma etapa desse caminho, dessa evolução. Na verdade, é como se fosse uma escada, né? A escada evolutiva. Na questão 167, os espíritos falam. Eles falam ali, depois da pergunta, claro, sempre do Kardec, né? Ele fala, explica que a reencarnação é necessária para o nosso progresso. Tá bom. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Kardec mostra que o lar é um campo de deveres recíprocos, onde o espírito aprende e se reforma. Assim, a família faz parte. Opa, calma, não é esse botão aqui, não é esse. Faz parte do plano divino. De novo, surge de novo um ser que tem que ser superpoderoso, né? Não dá. Como é que definiria? Existia algum adjetivo, professor? Perfeito. Perfeito, né? E aí, a Glaucia vai falar dele, né, do Spinoza, fala, bom, ninguém criou, ele se criou. Como é que é isso, né? Não é um ser, né? A gente faz uma imagem que pode parecer com a gente. Deve ser uma energia estúpida, com uma capacidade de correlação, né? É isso aí. Só nesse pedacinho que nós começamos, né? Faz o exercício com você e pensa nas pessoas que estão ali, que surgem, nascem desse tamanhozinho, né? E depois vão crescendo, e que é dado para nós a missão de formá-los, né? Então, estar em um determinado lar, aqui está assim, não é castigo nem prêmio, né? Mas uma oportunidade de crescimento. Às vezes, né, Emmanuel comenta nas obras O Consolador e Vida e Sexo, Fátima, o lar é um santuário doméstico para reajustes, reparações e desenvolvimento do amor. Muito bem. E aqui, na próxima aqui, vai falar assim, é na família que recebemos as primeiras impressões da vida. Né? E no livro dos Espíritos, desculpem, eu vou estar citando, né? Está errado isso? Não. Eu podia falar, não é assim, então. Eu vou trazer a fonte. Depois, se alguém tiver interesse, eu ponho isso as fontes de onde vieram essas informações são todas dentro da obra espírita. Questões 582 a 585, os espíritos falam da missão dos pais na educação moral dos filhos, mostrando que orientar um espírito é uma tarefa divina, confiada por Deus. Será que as pessoas sabem disso, de verdade? Quem não conhece o espiritismo? E nasce uma criança ali, nasceu um menino, uma menina. Será que tem consciência
Será que o nosso papel aqui não é colocar consciência na cabeça das pessoas? Olha, a sua família, você tem gente, você, sua mulher, então tá bom. Tá por aí só? Não. Tenho 2, 3, 4, 5 filhos. Qual é a tua função aí? Não, é educar e tal. Como é que é isso? Eu acho que a gente sabe falar mais disso. Né? Não é? André Luiz, nos livros Nos Domínios da Mediunidade, Missionários da Luz, mostra a influência do ambiente moral da casa sobre o equilíbrio espiritual das pessoas. Eu não vou ficar me repetindo, porque senão eu vou ficar repeteco. Né? Será que as pessoas têm consciência que brigar na frente dos filhos, que falar alto, que está afetando... A Glaucia me chamou a atenção. Mas tem... Se o cara não encontra em casa, ele vai para a rua. Espera em Deus que ele encontre, né? Diante do que nós estamos vendo aí, está difícil encontrar coisa melhor, né? Apesar de que pode ser um inferno no ambiente onde ele está. Né? Oi, não, bem. Você citou Domínios, como foi o último livro estudado? Eu queria pensar por favor. É que a família, ela é o último reduto, é a última barreira para o ser ingressar na família espiritual de Jesus. O André Luiz se equilibrou no momento que ele foi lá ver a família. E os demais, todos os elementos que são estudados, os mentores, todos eles a grande barreira a superar é a família espiritual, a família dele. A família, né? E que depois de superar isso, aí consegue o ingresso na família espiritual. Né? Mas, como você estava dizendo, o que nós temos que passar, né? Como nós sabemos que a família é uma estrutura formada para que você desenvolva, nós temos que entender também o que cada elemento da sua família tem a acrescentar a você. Claro. Porque se você tem um filho mais estressado... Exato. Inclusive foi citado desse jeito. O quanto aquele filho tem para te ensinar de você mesmo. Né? Resignação, compreensão. Não, porque às vezes, hein, Fátima? Aquele cara que está ali, vamos chamar de cara, ou a menina ou o menino que está ali, problemático, o que será que esse cara... Olha, nossa, veio bem na minha família, acho que a pergunta não é essa, né? O que eu posso aprender com ele, hein? O que ele está querendo trazer para mim que eu estou precisando? Porque está ali? Coincidência de novo? A pergunta não é, né? Não é isso? É isso? Beleza. Não, ué. Como desculpa? Com certeza, a coisa já vem de... Como é que o Mozart, vamos uma falar. criança de 5 anos já tocar, já é um absurdo do jeito que ele tocava. Mas ele compunha. Ele começou a compor com 5, 6 anos. Compor, ou seja, criar uma lógica. É absurdo isso. E acontece o que acontece, aí no final ele é enterrado como indigente, numa vala comum, que ninguém sabe quem é. Mas é impressionante como a coisa já vem, né? Sei que comecei para fazer um serviço aqui, começou a mexer comigo do jeito. Não, porque você falou para mim, você vai falar sobre, né? Porque eu tinha falado gozado. E eu fui pegar aquela palestra, não que ela tenha envelhecido, porque ela estava dentro de um contexto, mas eu tive que fazer de novo o negócio. Né? Pegou fogo e eu fui mexendo, né? Então, eu não sei se vai chegar no coração de todo mundo. Mexeu muito comigo, falei, vou levar lá. Falei para a Glaucia, eu vou levar para o pessoal, vou falar bolacha lá na noite, se sair alguma coisa errada, você me perdoa, né? Bom, se a gente quer um mundo melhor, escrito aqui, como lembra no capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos, nós precisamos começar em casa. A paciência, a caridade, no respeito dentro da própria família. Porque ninguém consegue fazer nada lá fora se tiver tudo errado dentro da casa. É verdade, né? Eu sempre atropelo esses negócios aí porque eu vou reto, né? Mas vamos lá. A próxima é a família escola de alma. Deram esse nome. Vamos ler lá, ó. A família é o laboratório. Você lê? Quem daí lê? Consegue ler daí, velho? Tá ruim, né? Se não ficou eu só lendo, lê lá. Lê. A família é o laboratório onde aprendemos o amor.
a paciência e o perdão. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Alguém quer ler? Vai, Juan. A família é uma reunião de espíritos, nem sempre afinados, mas agrupados para o progresso mútuo. Se nem sempre afinados foi cruel. É fora de série. E é verdade, né? Porque aquilo vem o problemático, vem aquele que você gosta mais, vem aquele outro que parece que ele não gosta de você, você não gosta dele. Né? Não, que você. Não, mas ninguém. Escuta, mas também não vem sozinho. Você tem um sentimento esquisito com alguns. Você tem um sentimento de proximidade com outro. Aconteceu um negócio esse fim de semana, eles voltavam toda a minha família, né? Nós somos em 14, estávamos 14, mais uma prima, mais uns amigos e mais um casal. Então, 19. E aí, eu comecei o Bruno, que é o mais velho, ele que é o churrasqueiro, ele que toma à frente, mas ele estava muito resfriado. Foi ele que passou esse. Aí eu falei pro Felipe, que é o caçula, falei, Fê, faz o churrasco que o Bruno tá aguentando. Vai, como você protege o Bruno. Eu peguei e falei, mas é porque ele não está presente. Quando você está ausente, o Bruno fala que eu protejo você. Então, é um ciúme, não é um ciúme maldoso. Não, mas. É aquele, pô, mas você sempre protege o Bruno. De vez em quando você tem que bater o pé e falar, chega, vai, tá bom, já deu, essa frescura aí. Vamos parar com essas frescuras. A mãe, o pai, assim, quando está longe, não imagina. E ele, o Bruno é mais ciumento de todos. Nem sempre afinados. Nem sempre. Não, você vai ver tem um texto de algum. E depois, na hora que o outro está com problema, porque está meio embicado, liga para mim e pergunta, papai, como é que está o negócio lá? Resolveu? Eu não sei, liga para ele. Não, sabe o que acontece? Noves fora, sabe? É assim, está preocupado com o outro. Sabe o que é? Os ruídos são diferentes entre pessoas que se entendem e pessoas que não se entendem. São diferentes os ruídos. Não é que gosta mais ou menos. Não, exatamente. A realidade. E aí, então, esse espaço de aprendizado, como foi dito ali, né? Agora, só para a gente jogar mais umas serpentinas aí. Quem daqui já teve dificuldade de entender um filho adolescente? Tem alguém aqui? Não sei se sou adolescente. Não, eu estou citando um. Vai abrir mais? Pode, qualquer um. Pode. A ideia é que a gente saísse daqui, não, porque conhecimento que todo mundo tem. Podia alguém estar falando. A gente é filho também, né? Não, assim, a ideia é sair daqui e pensar nessas situações, né? Será que eu, por exemplo, tenho certeza que fui injusto algumas vezes, não tinha essa compreensão, né? E às vezes partia para a ignorância. Só o seguinte, chega, vai, quem manda aqui, o galo aqui sou eu, fim de papo, pronto. Aquelas... Família de Calabrese tem umas coisas esquisitas. A gente aprende. A família é o meio que Deus criou, que o Espírito criou para o Espírito, algumas vezes até mesmo de forma compulsória. Então, que possa aprender a pensar no outro, que possa conviver com o diferente, que possa vivenciar a tolerância e a resignação, exercitar o perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente. Ninguém consegue fazer isso aqui tudo bem, né? Todas, é difícil ter o perfeito aqui, né? Então, de novo, é mesmo, é um laboratório, né, de experimentação, a nossa casa, né? Muito bem. Como é que a gente pode apoiar os nossos filhos em um mundo tão desafiador? Hoje eu ouvi um negócio, eu acho que no dia que vou montar palestra, aconteceu alguma coisa, eu não vejo, né, mas deve ficar cutucando, porque teve eu estava ouvindo uma notícia depois do almoço nos vídeos aí do YouTube de notícia, que está essa rolaiada aí, o pessoal lá de Bauru, esqueci o nome dele, contando que tem um cara que foi um famoso radialista ali da região de Araraquara, que resolveu atacar a Bíblia. Com o microfone na mão, o poder de comunicação violento, que o cara é um cara querido ali, metendo o pau na família, metendo o pau na Bíblia,
que esse negócio de... Eu nem posso falar aqui, o cara também não quis falar, que Jesus aí, pronto, falou um monte de bolacha, esse cara aí. E eu fico pensando, né? Será que tem consciência? Não tem, né, consciência. Será que está usando isso como marketing, né? Eu falei agora há pouco que estão querendo destruir a família, e uma das coisas do cara é isso aí, que a família... Eu falei para você, professor, aquele dia, que eu não gosto daquela mulher lá, porque ela quer a classe média e tal, aquilo me deixa louco. Aquilo, né? Eu não sei se fala da boca para fora, né? Que se não tem classe média, se ela não é classe pobre, que eu sei que não tem... Né? Essa história de laços de sangue e laços espirituais é bacana também. O espiritismo sabe diferenciar bem essa história de laços de sangue e laços espirituais. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, fala assim, Kardec explica que os laços espirituais são anteriores à encarnação, eu falei antes, né? E sobrevivem a ela, enquanto os laços de sangue são transitórios. Os laços de sangue é físico, né? Um corpo que me empresta na hora de vir, né? Como é que você quer chegar lá? Não sei se eu dei opinião, né? Sabe que eu queria ficar careca? Não, acho que não, né? Depois de um certo tempo ficou careca. Mas todo mundo é careca, não dá para pôr cabelo na tua cabeça, cara. Não. Lá em casa todo mundo é careca. Meu pai, meu avô, aquele ali tinha cabelo. Aquele. Era o único que tinha cabelo, morreu com o cabelo na cabeça. Na questão 204, no Livro dos Espíritos, a gente vê que nem sempre há afinidade espiritual entre parentes. E que, às vezes, há mais afinidade entre pessoas estranhas. Por isso, alguns familiares, eu falei agora há pouco, vou repetir aqui, despertam em nós um afeto profundo. E você não sabe de onde vem, né? A gente não tem essa... Foi amigão lá, na outra e tal, né? Sinal de reencontro de almas amigas. Em outros casos, há choques, antipatia, dificuldades de convivência, indicando processos de reajuste. O que está brigando é porque você veio na tua frente. Lá em casa tem um, que de vez em quando tá cada puta pau comigo, desculpa, cada rolo. Não, eu brigo com ele também. Não tô falando que... Tem um filme italiano de um diretor chamado Mario Monicelli. É muito interessante, é uma comédia chamada Parente a Serpente. Louco. Eu vou escrever no grupo. Eu assisti muitos anos atrás no Belas Artes, mas é um filmaço. É mesmo? Vai falar disso aí, né? Um almoço de família que dá tudo errado e tem ataques e acusações. Muito interessante. É isso que está tratando aqui, né? O importante é que volta, né? Uma moça que trabalhava para mim, eu falei, nossa, viu como que a gente brigou outro dia? Não, mas o importante é que vocês voltam. Na minha família, não, a gente briga e nunca mais se falou. Ela falando. Mas às vezes acontece também. Tem gente que vai ter que esperar outra vida para voltar a conversar, né? Provavelmente ela era da Guerra dos 100 anos, inglês, francês, brigou para sempre, nunca mais. Laços de sangue são temporários. E o Emmanuel, em Pensamento e Vida e Sexo, lembra que a família é campo de reencontro de afetos e desafetos, para fortalecer o bem e refazer o que ficou em dívida, né, lá para trás. A reencarnação e o planejamento familiar. A gente já falou lá na frente, mas então aquilo que eu comentei que teve aquela vez, que a história do planejamento reencarnatório, né? Antes de renascer, o espírito participa, então, do planejamento da próxima existência. Então, senta lá, faz um bate-papo, aquela vez que teve aqui o bate-papo, nem me lembro que foi uma moça, né, que falou sobre isso. Nossa, cravou de um jeito muito forte, e ela foi desenhando como é que era isso aí, né? Livro dos Espíritos, questões 258 até 273, Kardec pergunta sobre a escolha de provas, e os espíritos explicam que, conforme o grau de evolução,
as provas são definidas. Interessante. Eu acho que é bom não lembrar mesmo, né? Mas eu tenho vontade de podia dar uma lembradinha de vez em quando, acho que diz que lembra em sonho, né? Meu sonho é uma farra, moço. Deve ter sido farra lá. Então, o espírito pode escolher as circunstâncias principais, inclusive o meio familiar. Escolhe o ambiente onde você vai viver, de acordo com aquilo que você precisa fazer. Olha como o negócio é todo montadinho, né? André Luiz, em Missionários da Luz, descreve o processo de reencarnação, mostrando, Sigismundo, né? Mostrando que benfeitores espirituais estudam as relações, planejam o corpo físico, esse corpete aí que você arrumou, você que montou lá, monta assim e tal, aquele cabelo bonitão, assim, vai lá. E analisam o lar onde o espírito vai renascer. E depois a gente fala, você é espírita? O cara pergunta, claro que sim. Não vou falar por quê, senão ele vai ficar ofendido, né? Porque, olha isso, né? Onde é que a gente viu isso em outras, né? Nível de aprofundamento. Né? Assim, a família na qual a gente nasceu não é um acaso, é o cenário adequado para as nossas necessidades de aprendizado e de reparação. Emmanuel observa que muitas vezes não é a família que desejávamos. Não era bem isso que eu queria, né? Mas é o que o nosso espírito necessita para poder evoluir. Ah, ô louco, pô, eu não gosto de morar nessa casa aqui. Esses meus irmãos são não sei o quê. Mas é um cara, que consciência ele tem? Né? A não ser que você traga ele aí para conversar sobre isso aqui. Ou ele vai ler lá nem sei que livro que está aqui, né? Mas enfim, vai ler, mano, e presta atenção se não é verdade isso aqui. Você presta atenção porque aquele cara que está brigando com você na tua casa é aquele cara que você precisa fazer o acerto. Porque na outra você deve ter aprontado com ele também, se ele está te irritando ali. Né? Vire Felipe, né, velho? Não vou contar a história do Felipe. O Felipe é o terceiro. Bom. E Emmanuel observa, então, isso aí que eu estou dizendo, né? E isso nos ajuda, eu gostei disso aqui até, além de tudo, escrevi isso também. Mas por que eu tinha que nascer aqui? Mudar essa pergunta para que eu estou aqui? Interessante, não é? Tem uma pergunta mais debochada ainda. Vai. Eu não pedi para nascer. Você não pediu. A dona Fátima, ele fala, Fátima, tá com a voz. Você não pediu, você caiu de joelho, pelo amor de Deus. Arruma uma descidinha para mim aí. É legal. Tem uma fila enorme, né, Fátima? Quantos são os que estão girando aqui para voltar? Tem 8 para 1 reencarnado. Olha. Então, agora ninguém quer mais ser filho, só tem pet. Nós vamos reencarnar só cachorro. Sou pai de pet. Desde pequeno, nunca tive filho. Adoro família. Eu acho que precisa até ser o seu namoro, mas eu acho que não preciso de um filho para ter o amor na vida. E ó, eu sou velha já. Não, mas não é isso. Eu acho que a colocação. Eu acho ótimo que você já foi muitas vezes. Já deve ter tido filho para burra para trás. Sempre trabalhei no deficiente, principalmente. Então, é outro tipo de. Não, mas no enfoque eu acho que não é esse, viu? O enfoque é que se a gente não cuida, o planeta vai ter que evoluir. Nós vamos nascer tudo muçulmano, né? São eles que têm filho. É 10 para 1 na relação. Eles estão lotando a Europa. Vai acontecer que nós vamos nascer lá no meio da briga, porque os caras sabem brigar, hein? E não para de brigar. Hã? Não, mas você não vai. Não. Primeiro que o véu tampou tudo. Você vai ter o que precisa ter, né? Se tiver que ter. Não, mas eu nunca quis ter isso, porque eu acho interessante, né? Desculpa interromper, mas você está falando, não, hoje em dia as crianças não querem. Não, mas eu já sou velha, eu nunca quis ter, né? Mas sempre tive muito amor, muita criança do meu lado. Muito bem.
Então está lá a escolha das provas, a família que o espírito precisa, né? E compromissos entre os pais e os filhos, né? Eu só não estou andando muito depressa, vai acabar logo. Os pais e os filhos geralmente se reencontram por compromissos espirituais anteriores. Isso, a gente sabe disso porque acontece isso no dia a dia, né? Se não acontece direto, acontece com a gente. Como é, bem? Tem gente que tem certeza. Tem certeza. Bom, eu tenho certeza absoluta. A Glaucia sabe o que eu estou falando. Absoluta, porque eu sei que eu perco a estribeira de vez em quando, tal, mas eu tenho certeza que eu aprontei com o Felipe em algum momento. O Felipe é o caçula? É o mais novo. É o que estava nesse cantinho aqui, de camisa azul. E olha que eu aprontava. Você se dava bem com seu pai, tinha afinidade. Era você e teu pai o negócio. Nossa, era, não é? É. Mesmo ele lá, eu aqui. É. A gente não precisava falar. Eu estava no meu quarto. Que coisa. No quarto com minha mãe, ele combinava uma coisa com minha mãe fazer no final de semana, eu saí do quarto e falei, pai, vamos fazer tal coisa. Ele falou, acabei de falar com sua mãe, você escutou? É forte isso, né? Quanto mais eu crescia, mais. E não sei se todo mundo pode dizer isso. De repente, parece que nunca mais você vai falar com o cara das brigas e discussões que geraram ali. O cara que eu digo, agora só pode chamar ele de cara, porque tem hora que é só cara que dá para chamar ele, né? E depois cola de novo. É o cara que encosta no seio, vem, o pai, e ele te conhece mais do que os outros. É gozado isso. Está acontecendo uns negócios agora, que nós estamos de novo conversando bastante. De vez em quando é assim, silêncio. Não vou brigar, então fica silêncio. Aí quando volta de novo, volta, e você é gozado que parece que a gente se conhece, né? Aí vem conversando de coisa que vai. Ele comigo e eu com ele. Entendendo, pai. Bom, enfim, interessante isso, né? Porque, de novo, essas coisas vão acontecendo na prática, isso. A família é uma forja, né? Imagina aquele cara, o ferreiro lá, que coloca o ferro lá e fica batendo. É uma forja. Bate, é batido, mas volta a se comunicar. Imagina se não fosse seu filho, se fosse um estranho. Era muito. Nunca mais. Não, e tem histórias na vida da gente. Né? É a forja onde a gente apanha e bate, mas sempre. Não, e na hora que precisou da gente, sacrifícios homéricos, né, para poder ajudá-lo. Porque ele, além de tudo, é o mais audacioso, é o mais não sei o que, é o que aposta mais e tal. Ele tem sempre a sensação que ele vai ser milionário na história dele, né? E ele dá uma cacetada no meio do caminho, lá vai o pai de novo, ajuda. E ele é interessante. Mas assim, na hora que você está no meio do teatro ali, duvido que alguém fale, olha, isso aí foi projetado lá. Você quer brigar, quer arrancar o pescoço do cara e assim por diante. Se fosse estranho, pá, dava um tiro. É isso mesmo. Aqui aparece assim, nas questões 582 e 583, o Livro dos Espíritos fala da missão dos pais e é apresentado como grande responsabilidade. Então, quando nasce o bebezinho, ali começa uma missão de grande responsabilidade. E cabe a eles conduzir o espírito do filho ao bem, né? Mostrar o caminho. Aproveitando a fase que ele é mais... Olha como é inteligente, pequenininho. Foi ele mesmo que falou, né? O filho falou, papai, eu estava lendo um dia um negócio, porque eles nascem tão delicadinhos, e a pele lisinha e tal, para a gente poder ter cuidado com eles. Quem sabe que vem vindo ali? Espírito é esse que está ali, né? É isso. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Kardec fala da ingratidão dos filhos e do amor dos pais. E fala explicando
que mesmo quando o filho é difícil, a Fátima saiu, não comentamos agora disso, né? Não deixa de ser um espírito confiado àqueles pais, para que eles resolvessem essa situação, né? Entendessem, corrigissem. Deus fez esse tal de Deus, hein, cara? Hã? Eu não consigo entender mesmo. Cada vez que eu fuço mais eu tropeço. Complexo demais, né? Emmanuel, em Mensagens de Pão Nosso e Vinha de Luz, destaca que a paternidade e a maternidade são cooperação com Deus na regeneração da alma. Deus fala, é você agora, com esse filho, se vira. Estou acompanhando aqui. Olha lá como é que você vai reagir. É isso aí, né? E os filhos têm, por sua vez, têm o dever de respeito e gratidão, como reforça o próprio capítulo 14 do Evangelho. Ser pai ou mãe é missão. Não é simplesmente ser pai ou mãe, né? É uma missão que foi dada àquele ser, àquela mulher, àquele homem. Ser filho também é um compromisso perante a lei de Deus. Às vezes fica até amedrontador, não fica, professor? Você sabe que se você não cumpre a sua parte como pai, e o filho deixa de fazer o que ele tinha que fazer e foi programado, você paga pelo seu erro e pelo tamanho compromisso que o pai tem. Isso é importante ele ter consciência dessas coisas. Professor, antes de vir agora, eu estava na internet, né? Aí eu vi um trechinho, um reel, né? Que chamam de reel, do Sylvester Stallone já, como ele é agora, velho, sendo entrevistado. Aí a mulher começa a enaltecer ele, né? E fala, nossa, você escreveu o roteiro do filme Rock durante uma semana. E o estúdio queria comprar o roteiro, mas não queria você como ator. E você bateu o pé e falou, não, eu só vendo o roteiro se eu atuar. E aí falou que o estúdio foi aumentando, era... Seria hoje, chegou até 3 milhões de dólares. E ele falou, não, eu só vou vender se eu sou um ator. Eles queriam alguém famoso. Aí a mulher fala, pô, e no final o filme ganhou 3 Oscars, né? Inclusive de melhor filme. Aí mostra o Jack Nicholson anunciando o melhor filme e tal. Aí ela pergunta como é que foi aquela noite. Aí ele usa uma expressão, não, aquela noite foi vulcânica, né? Uma coisa inacreditável que aconteceu. Ele dá uma parada. Aí ele começa a falar, mas tem coisas muito mais importantes do que essa glória efêmera. O amor é mais importante que tudo, do que o Oscar e tal. Aí ele para, aí ele puxa um choro. Ele tem um choro, sabe? Tem uma expressão quando a gente tem aquele arrebatamento, aí ele fala que mas eles não foram na festa, eles não estavam lá, eles são os pais dele não foram no eu vi isso aí. Também não fala, porque é um trechinho, eu quero ver, porque tá legendado esse trecho. Então, e aí ele, até hoje, já um senhor, ele tem 80 anos. Ainda tem aquela lembrança triste. Aquela tristeza de que a noite não foi completa, porque o pai não estava no Oscar, nem a mãe. Sei lá, essas brigas. Vai ver virar para ele, você é maluco. Eu acho que tem um lance de profissão, viu? Que ele tinha uma profissão, tem um lance desse, pesquisa. Gente, ele limpava jaula no zoológico. Ele limpava jaula. De repente vira artista, né? Olha, de repente, pode ter trombado aí, né? E aí o cara pai com braço. Não foi, então ele sente a angústia até hoje, é impressionante. A emoção dele, já um senhor, né, falando do pai, que já deve estar falecido há muito tempo já. Mas como não foi, aquilo ficou, aquilo eclipsou a noite dele, que era para ser total, foi eclipsada porque o pai e a mãe não estavam no Oscar. Impressionante, né? Eu acho que vi alguma coisa disso, viu? É interessante você para levantar, né? Para vocês verem. São vazios. São vazios que ficam, a gente não consegue. Não dá para voltar.
Aí que É um tal. vazio que você não consegue corrigir. Não dá para voltar. Todo mundo conhece a minha neta, né? A Maria Luísa. No dia que ela recebeu o diploma, na formatura dela, caiu um toró aqui. Um toró. As ruas estavam alagadas. E eu não pude ir. A Maria estava comigo no carro, mas a água estava entrando. Caramba. Foi quando choveu aqui. Aquela chuva enorme, né? Alagou Santos. Você comentou comigo isso aí, viu? Nosso prédio, você sobe assim para ir na garagem, a água já estava entrando nos carros aqui. Não dava para sair, né? E isso ficou um vazio para ela e para mim. Para nós dois, eu estou falando. Ficou vazio para nós. O vô querido, porque ela está sempre em volta de você. Não, e agora ela cobra o seguinte: eu comecei a fazer outra faculdade, são 5 anos. Ai, tem mais essa. Não vai embora, não, fica quieto aí. Isso aí. Só para terminar, o pai da Lília Cabral aqui, ela começou a fazer teatro e nunca mais falou com ela. Olha isso. Depois ela virou uma estrela de televisão, que é o máximo que você... Ele não, o português bateu o pé, não quis conversa. Eu conheço várias histórias. Com a mágoa de que não, como virou atriz, uma profissão reles, e ele não, ele morreu, eles morreram brigados, assim, ele não aceitou nunca ela. Essa história se repete, né? Quando o pai exige que o filho faça isso, não faz, pronto, vira uma guerra que segue vida, né? Bom, o lar como templo, como escola espiritual. Na verdade, a gente fala que o centro espírita é muito importante, claro, porque é aqui que a gente vem buscar, mas o primeiro templo de verdade da nossa vida é a nossa casa, no nosso lar. Emmanuel, em várias mensagens, como as reunidas em Lar, Nosso Campo de Batalha, Religião dos Espíritos, ressalta que o lar é santuário doméstico, olha como coloca, ó, onde o evangelho deve ser vivido primeiro. Joana de Ângeles, em obras como Vida Familiar e outras psicografadas por Divaldo, define a família como escola de almas, onde aprendemos a amar, a renunciar, a suportar e a compreender, aceitar as pessoas, né? No lar somos convidados a viver o evangelho na prática, na forma como falamos, perdoamos, pedimos desculpas e ajudamos uns aos outros. Então, espaço de oração e diálogo, né? Escola de amor e de perdão. Quando buscamos orar juntos e dialogar com sinceridade, vamos fazendo da casa um pedaço de templo, uma pequena escola de amor e de perdão. Como é importante isso, né? Eu não sei, o tempo todo fica batendo um negócio. Vou repetir de novo. Será que as pessoas têm consciência disso, professor? Disso tudo. Que o lar é tão importante. Muitas pessoas, nós, por exemplo, temos que falar mais disso, né? Tem que falar o seguinte, há muitas pessoas que não têm. Então, exatamente. Mas eu tenho, vocês têm consciência. Graças a Deus. Não, eu digo assim, às vezes tem um lar maravilhoso, mas não tem compreensão desse conteúdo que o... Casa maravilhosa, não tem lar. Mas o Chico diz isso, ele diz que a família é o porto seguro, onde você ganha força para enfrentar um mar bravio. É a solidez está na família, e eu acho isso também. Estamos quase arrematando. Vamos lá. Práticas da espiritualidade no lar. Então aí vem a família, vem a primeira, a história da prece diária, né? A prece diária é uma delas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, fala da eficácia da prece. Bom, não está só lá, né? A ciência prova que a prece é uma coisa quase que mecânica a reação, né?
Orar mexe com uma série de energias que a gente não domina, mas que muda, altera o teu ambiente, né? E uma oração simples, mas sincera, feita em família, harmoniza os pensamentos aqui e convida os bons espíritos a nos inspirar. O ambiente já é propenso para isso, né? O Evangelho no Lar, que a gente fala tanto, né, que a gente precisa, às vezes precisa praticar de novo aí, né? Então, o Evangelho no Lar, leitura breve, comentário e uma prece, é uma prática sugerida no movimento espírita e inspirada em ensinos do próprio Evangelho. Emmanuel e André Luiz recomendam esse hábito do Evangelho, uma vez por semana, em várias mensagens, como forma de criar um posto de luz no lar. E uma coisa que até destaquei, cuidar das palavras, o que se diz. Porque palavra tem poder, né? E o verbo, como é que é? Está escrito isso lá. E o verbo se fez luz. E o verbo se fez carne. O verbo? E aí a gente usar também a espiritualidade. Emmanuel, na Fonte Viva e Palavra de Vida Eterna, fala: lembra que a palavra pode ferir e pode construir, consolar. Eu tenho um tio que já foi embora há muitos anos, ele tinha uma sabedoria e falava, e está escrito no túmulo lá da família, está escrito, eu não me lembro exatamente, mas ele falava, cuidado com as palavras que você coloca, que elas podem transformar de maneira assim, de maneira tão profunda e tão definitiva que não tem como voltar atrás. A palavra proferida, né? A palavra proferida, a seta desferida e a oportunidade perdida. E a seta desferida, eu me lembro do professor falando assim, ó, João, pensa, soltou, vai, não consegue buscar mais, já falou, agora foi. Né? É a palavra. Esse negócio da palavra também, quando eles falam a palavra, a obra, a ação. Perdão, palavra, ação e obra. Então a palavra te incentiva a ação e você faz a obra. Então a boa palavra tem a obra boa. E a má palavra também. Ruim. Obra ruim. Mas eu não sei se você percebeu, Deus não pegou na picareta para fazer o céu e a terra. Ele fez como? Falando. Só faça. O verbo, né? Então, nós que falamos e que participamos aí, queremos. Eu convido a todos a falar um pouquinho, né? Porque olha lá, tem gente que já perdeu a vergonha, o medo, sei lá o que é. É medo mesmo, vai, vamos ser sinceros, é medo. Medo do quê? Não sei também. Eu vou passar, como é que o cara vai falar, pode ter medo se ele não sabe, nem o outro não sabe o que você vai falar, ué? Eu sempre digo isso aí. Eu tenho medo do Fábio, hoje ele não veio. Pois é, sentindo... O Fábio... A cara dele é isso? Aparecia ele na madrugada, assim, me olhando, quero ver o que você vai falar lá. Tenho medo do Fábio. Eu fico muito feliz porque tem um monte... Aqui, por exemplo, eu estou começando a ver que tem gente que precisa vir mais mulher aqui. Eu acho que mulher Já veio. Já falou. Não, mas a maioria das vezes é os homens, né? Mas aqui a Fátima já falou. Quem mais será que vai falar ainda? Que medo que eu tenho, né? E os pequenos gestos, agradecer, pedir perdão, dizer eu te amo, não é? Eu tenho uma dificuldade. Isso deve ser coisa lá do... Eu sei, quero falar, mas não sai direito. Então eu gosto muito de você. Aquele filme Idem, lembra do Ghost? O Ghost, ela fala, e ele fala Idem. Aí quando ele volta, ele começa a falar pra ela, eu te amo. Você nunca falou isso, fosse Idem. Aí ela acreditou. Foi ali a memória da moça aí. Que bom. Ainda bem que está perto de mim, porque a minha memória não... Então, esses gestos são a aplicação prática do capítulo 15 do Evangelho
fora da caridade na salvação. Olha que interessante a conexão, né? Pequenos gestos, né? É caridade isso. Começando da caridade dentro de casa. Vai lá fazer caridade lá fora. Dentro de casa, e aí? Né? O perdão é uma parada boa. Essa daí é do peru. O perdão é uma parada boa. Desculpe. Perdão. Desculpe, errei, né? Perdão. Não, desculpe é moleza. Agora, perdoar, né? Então, mas esse sufixo B significa... não... Tira a culpa. Ah. Tá na frente, por exemplo, humano, desumano. Certo? Graça, desculpe. Olha só a construção da palavra. Você pede para a pessoa te desculpar porque não houve intenção. Você está num ônibus, bolso de balança, você pede no pé do cara, você não queria, desculpa, está desculpado. Está desculpado. Agora o perdão não. O perdão significa você perdoar, pedir a pepino. É uma vergonha desgramática. Mas você tem que admitir o erro seu. Você pede perdão. Perdão vem de perdonar. A palavra donar é doação. E per é caminho. É o caminho da doação. Você, para perdoar, você tem que doar mesmo o seguinte. Você não tira a culpa dele. Mas mesmo assim, porque você quer bem, porque marido e mulher, você quer bem, né? E você ama profundamente, tudo mais, você fala, eu perdoo. Por quê? Porque apesar do seu erro, viver sem você é muito ruim. Às vezes isso aí serve muito mais do que simplesmente constrói, né? É por isso que a família tem que saber perdoar. E todos têm o mesmo amor, o mesmo tudo. Então é perdão. Por isso que o pai perdoa aquele filho, que não sei o quê, de novo, como você falou, aceita o filho, etc, porque o amor é muito grande. Por isso que muitos filhos perdoam. O seu pai bebe, chega um bêbado, pega uma criança aqui, um jovem aqui, o cara tá. Seu pai é bêbado, ele agarra o pai e fala, não fala isso, aí, ele sabe que o pai é bêbado, ele perdoa mesmo assim. Interessante. É um negócio difícil. Família tem muito de espiritualidade. Viver. Eu tenho duas filhas, as mais velhas, né? Eu fui buscar na escola, e aí uma entrou e a outra em seguida, e a mais velha falou, mamãe, fulano me bateu. Sim. Aí eu continuei dirigindo e ela repetiu, mamãe, fulano me bateu. E eu, ai. Aí eu estou pensando ainda, daqui a pouco a mais nova pergunta assim, mas ele bateu por querer ou sem querer? Aí ela pegou e falou, por que você está perguntando isso? Ela falou assim, porque se foi sem querer, você desculpa. E se foi por querer, você perdoa. A Núria falou isso. Pra mim. Caramba, quantos anos ela tinha? Ela tinha uns 6 anos. Meu Deus do céu. Aí eu fiquei olhando assim, é isso que eu ia falar. Deixa eu voltar. Eu vou voltar. Nossa. Eu tô achando, professor, que eu vou pro planeta Quiron, não tem jeito. Eu não teria essa grandeza. Eu vou pro Quiron lá, que é o planeta lá que está vivendo no período das cavernas. Mas não ser tão querido. Não, porque às vezes Perdoa, você está entendendo? Não vou te desculpar. Parece que eu sou um cara que parece que eu tô sempre. É sem querer, sempre querendo. uma navalha na minha jugular e eu tenho que pensar rápido o que eu vou fazer para sobreviver. Às vezes eu me debato muito assim, Carlito, que eu também permito muito. Por exemplo, eu tenho que aprender com o meu irmão Renato, que foi aluno da tia Lélia. O meu irmão, ele é muito reservado. Ele é tão reservado que ele falou, Carlito, eu estou namorando uma mulher há 7 anos e eu não trouxe ela aqui e não vou trazer. Eu falei, pô, mas por quê, cara? Eu, né, pra mim, né, todo mundo sabe de tudo, até mais que eu da minha vida. Ele falou, por que não? Porque eu tenho um pânico de pensar num almoço de domingo e a tia Nena olhando para ela, medindo ela, isso me dá
me dá angústia. Então não, Carlito. Aí eu falei, não. Muitas vezes o amor ele tem que ser preservado. Porque a gente é italiano demais. É italiano. A gente Grego, aquele sei lá, a gente tem que ser mais escandinavo. A gente tem que fazer as coisas mais, sabe, comedida. A gente abre. E aí todo mundo dá o direito de achar, de ficar medindo a tua namorada e de falar que ela, sei lá, ela tem o nariz feio. Sei lá, eu tô... E ele falou, Carlito, eu me sinto muito bem assim. Eu chego em São Paulo, a gente namora, coitada da mamãe que nunca viu ela e nunca nem vai ver. E acabou, é legítimo. Mas, ô Carlito... Por que a gente tem? E eu sou o cara mais o bufonzinho do circo. Por que eu tenho que sempre mostrar Ô Carlito, tudo, você falou... se ninguém mostra nada pra mim? Então, mas se você nascesse... Se você nascesse na Escandinávia... Então, nasci de novo. Se você nascesse na Escandinávia... Primeiro que se você não seria esse Carlito, e você está aqui, ó... Você está aqui porque era para estar aqui, viver desse jeito, com esse italiano bufão, é isso aí. E lá na França, a criançada, a educação que as crianças têm, sabe essa coisa de falar alto? Uma vez eu estava na FENAC, eu estava ali... Mas lá é lotado de suicídio, viu? Sim, porque mas eu digo, é que a criança aqui, muitas vezes, ela é mais educada mesmo. Ela sai gritando, falando... Ah, não. A criança mesmo, de 6, 7 anos, conversando com o pai, tudo é mais reservado. Aqui você entra no ônibus, eu vou para São Paulo, a mulher no celular está conversando com alguém, o ônibus todo sabe da vida dela, não me interessa essa triste vida. Não, tem coisas impressionantes, aliás. Eu tenho pavor, se alguém liga e fala assim, estou ocupado, estou no metrô, não dá para falar agora, eu já corto. Tem cara que conta o horário. Hein, Carlito? Pois é. Tem cara... Eu tenho uma história que é boa. Você lembrou o negócio? Eu ia muito para São Paulo, numa época da minha vida, eu prestava um trabalho lá na CPTM. Então eu saía daqui 5h30 da manhã. Montava nesse ônibus aí que vai lá para São Paulo e tal. E aí você acostuma, fica lá no ônibus. Um dia eu deitei lá no... Aí tocou o telefone, o cara atendeu. Eu falei, não, todo mundo dormindo dentro do ônibus. Ficava dormindo. Ia descer lá na Conceição, pegava o metrô, ia lá na São Bento, onde fica a CPTM. O cara contou... Não, se fosse só a vida, dava mal. Tudo. Eu falei, será que ele não sabe que está cheio o ônibus? O ônibus estava cheio. Todo mundo, quando eu olhei para trás, está tudo, sabe? Ele abriu o jogo inteiro, falou até o endereço, tudo. E para terminar, só para terminar, falou o nome da menina? Falou tudo. E, nossa senhora, terminou, quando desceu lá na Conceição, virou para ele e falou, cara, escuta, você falou o nome da menina, cara. Ele falou, não tem problema, ela gosta de que seja exposta. Professor, para quem não pega ônibus aqui, né, vocês são, tem caminho e tal. Então... Guarujá, São Paulo. Ou São Paulo, Guarujá, é a linha Jalalabad, Kiev. Santos, São Paulo, é outro nível. Aí você fala, meu, como? Como é uma barquinha ali que você pega. Não, São Paulo, Santos, todo mundo fala baixo, todo mundo tá lendo, rola até uma paquerinha, é legal. Aqui é barbado. Eu sou santista. São Paulo Santos? Não. Eu fui muito, olha, eu dei aula de bandeirão preto, Mauá, eu fui comissária de 17 anos, eu ficava de Santos, eu fui morando a praia. Vai ver se pegava uma linha. Mas, ó, quando eu pego o Expresso Luxo... o Expresso Luxo. O Expresso Luxo do Jabaquara para Santos, cair Ponta da Praia, eu atravesso. É Paris-Viena. Não, é assim, eu nunca... Gente, é um respeito. A pessoa não encosta, não dá joelhada na poltrona, não come salgadinho fedido. Salgadinho fedido. Todo mundo fala baixo. Guarujá, São Paulo, gente, acreditem, é barbárie. Não, eu sei, nós vamos aqui. Muito. É uma má educação que você fala, gente... Mas eu não tinha essa referência, eu já andei nesse ônibus até falar chega. Gente. Você não imagina, você está falando isso? Vocês imaginam que a gente vai para o Mato Grosso? Não, pera um pouquinho, então pode parar. 18 horas de ônibus. Desce de avião em Goiânia, pega um ônibus, não faz mais isso, não, pelo amor de Deus.
Pegava o ônibus em Goiânia e ficava 9 horas, né? 18? 18? Esqueci. 18 horas. Ia parar no norte do Mato Grosso, não chegava fazendo. Nossa senhora, tudo que você imaginar tinha ali. Tudo. Entrava a galinha, saía porco, entrava o porco, saía o peru. E vamos que vamos. Agora, Guarujá, você falou, eu estudava, eu era professor do Colégio do Carmo, que reunião de pais e alunos, pais e professores, pais. Eu sei, a primeira que eu fui, eu falei, pô, vou voltar e vou pra praia, beleza. Aí eu entrei na sala, estava cheia, 30 lá. Em Santos. Aqui não tem ninguém. Ela chegava lá, meu filho, Antônio José da Silva. Que você conhecesse o cara, né? Um bom aluno. Maravilhoso. Sim, mas ele foi bom na prova, blá, 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 blá. Quer dizer, ele queria saber tudo. E ele imaginava que você sabia o nome quem era. Tanto que a gente tinha o canômetro. Ela pegava e falava, eu conheço isso aqui. Quer dizer, é diferente mesmo. O povo. Às vezes dá a impressão. Eu expresso luxo, que eu sou muito feliz quando eu venho. Eu demoro mais para chegar, mas, meu. É tranquilex. Não, aqui, cara, ó, é difícil. Tem que respirar 1000 vezes. Porque... Bom, meninos, eu não sei como é que tá o timing aí, ó, eu tô estourando tudo já, né? Vou terminar, essa eu vou estar terminando. Aí termina aqui com perdão e luto. Aqui fala uma coisa interessante. Toda família tem desafio, né? A gente já provou isso aí. E aqui vai aparecer, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Mostra que as provas e dificuldades são recursos educativos e não castigos. A gente sabe disso, né? E quem provoca é professor, né? Está ensinando. O cara no trânsito que é mal educado, que fala alto com você, esse cara aí é um desafio que é duro entender isso, né? Aceitar muito menos, né? Isso inclui conflitos, doenças, problemas materiais dentro do lar. Está falando fora, mas é dentro do lar. Parentes difíceis, que todos nós devemos ter, podem ser antigos desafetos, agora convidados ao reajuste, né? Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, fala do lar como hospital, como escola e, ao mesmo tempo, escola e hospital. E ali é que exercitamos perdão, paciência e renúncia. Olha o lar de novo, né? E quanto ao luto, no céu e inferno tem muitos casos. O luto é aquela história de você perder um querido, né? E no Livro dos Médiuns comprovam, então, aqui a continuidade da vida e a possibilidade de comunicação com os espíritos, né? Com relação ao luto, Joana de Ângeles reforça que a saudade é natural. Olha que interessante isso aqui, né? Mas o desespero prolongado prejudica quem fica e quem parte. Então, recomenda a prece serena e a confiança em Deus ajudam a família a atravessar esses momentos de dor, né? Lembrando que os laços de amor verdadeiro permanecem a partir daí, né? Que vai ser um dia, vamos ter os reencontros, né? Com o velho vô que estava lá. Eu era o neto mais querido, eu fui o primeiro, fiquei alguns anos na frente. Eu senti muito. Aquela cara de chanfrado que eu estou ali, é porque eu sabia que ele estava doente ali já. Ele estava com câncer adiantado e meu pai tinha trazido ele para São Paulo, enfim. E ele não suportou e foi embora. O câncer matou ele. Eu não sei se o câncer matou, mas ele tinha que ir. Com 62 anos, hein? Novo, né? E como ensina o capítulo 4 no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre reencarnação. Bom, não falei. E vamos aqui concluindo, então. Concluindo e trazendo um convite à transformação. Vou deixar uma mensagem para terminar. Então a gente conclui à luz da doutrina espírita que a família é um presente de Deus, né? É, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade, mas é um presente também. No Livro dos Espíritos, nas questões sobre lei de sociedade, o professor já falou sobre isso aí uma vez, né? Você falou sobre isso, não falou?
A partir da questão 766, fala assim, mostra que Deus não nos fez para viver isolados. Exatamente. A família é a forma mais íntima da sociedade, onde aprendemos a conviver e a servir. Então, cada vínculo, cada situação fácil ou difícil no lar tem um propósito. E Emmanuel confirma em roteiro, diz que o lar é a primeira escola da alma. Interessante isso. Primeira escola da alma. E se queremos um mundo melhor, nós vamos ter que começar a aperfeiçoar no ambiente da nossa casa. Então, inspirado no capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos, e pela máxima, fora da caridade não há salvação, no capítulo 15, o convite é amar mais, criticar menos, compreender antes de condenar e orar antes de reagir. O Cury, eu não sei qual é o nível de profundidade religiosa dele, mas ele fala um negócio que eu tenho alguma amizade com o Cury. Hoje em dia eu não consigo falar mais com ele, faz tempo já. E ele falou um dia assim para mim, João, ele gostou do livro, quis prefaciar, porque, pô, como é que o engenheiro se transforma? Não transformei nada. Eu peguei aquela palestra que eu gostei muito e apliquei. Não, então. Aí sai aquele assunto na hora do vamos ver, faz uma coisa que já falaram para a gente há muito tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que eu estava pensando mesmo? Não respondi mesmo. Contar até 10. Gostei do Cury. Uma vez, e a outro dia, ele numa palestra, falou, gente, vamos voltar a contar até 10 de novo, antes de fazer lambança e tomar reações intempestivas. É isso aí. Assim a gente vai estar colaborando para transformar os nossos lares em lares de luz, onde Jesus possa realmente habitar, estar lá com a gente, em nossos pensamentos, palavras e atitudes. Eu vou terminando aqui. A Glócia corrigiu isso aqui, eu corrigi, tá vendo? Transformar a nossa casa em um lar de luz. Né? E é sempre tempo de um novo começo, que isso aqui mexa com a gente de alguma maneira. O que é que eu posso, onde é que eu posso lapidar um pouco mais isso aí? Um novo começo, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E o convite é assim, vamos sair daqui com uma proposta. Vamos tentar, nessa semana, tentar e colocar em prática, né? Praticar a escuta ativa. Escuta ativa é falaram lá alguma coisa, eu não gostei. Deixa eu prestar atenção mais uma vez. Apesar de não ter gostado, ouça. Existe uma diferença estúpida entre escutar e ouvir. Ouvir e escutar. Ouvir é mecânico, escutar é o coração que escuta, né? É dentro. E iniciar o trabalho, né, dona Glócia? Não tem que voltar de novo ativo. E corre para lá, escolher um dia de fazer o evangelho. É tão gostoso, né? A gente fazia junto, né? Agora a gente está. A gente. E eu quero terminar deixando sugestão de leitura, né? Então, assim, vamos começar hoje a construir uma convivência mais harmoniosa. Que Jesus abençoe nossas famílias hoje e sempre. E recomendo o Evangelho segundo o Espiritismo, na cabeceira, para naquela questão, e depois alguns falam que dão sequência, né? Mas não importa, abre lá e deixa os espíritos colocarem na folha certa. E o livro Pais e Filhos, do Herculano Pires, que é é uma proposta impressionante, né? Herculano Pires nessa obra. É um livro dele, né? Da obra, exatamente. Dele. E eu quero terminar com Ivan Lins nessa obra de arte aí. Agradecer a vocês pela paciência e que a gente possa aí, sei lá, buscar um novo tempo. Obrigado.